Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje eu preparei um material muito legal para a gente conversar. Então, pessoal, a nossa live de hoje, o assunto que eu queria trazer para a gente discutir hoje, mãe de adolescentes, é a questão das nossas reações, do nosso relacionamento com o nosso filho adolescente. Geralmente, a gente se irrita. Você se irrita muito com seu filho? Seu filho te tira do sério? Olha, eu vou te contar da minha situação. Durante muitos anos, o Tiago me tirava do sério de uma maneira extraordinária. Eu achava que eu era capaz de fazer uma bobagem, às vezes, de tão irritada que eu ficava. Não é que eu perdia completamente a noção ou o controle das minhas reações, não, não é isso. Eu estava plenamente consciente do que eu estava fazendo. Mas o estado emocional que eu ficava quando o Tiago me irritava, me tirava do sério, me levava a agir de umas maneiras que depois me vinha só o arrependimento. O que eu costumava fazer? E aí, se você estiver aí online, me fala, me conta aí nos comentários também, como é que são as suas reações quando o seu filho adolescente te tira do sério. Geralmente, as situações, assim, eu tinha pouca paciência. Na época que o Tiago era adolescente, eu acreditava que eu tinha pouca paciência. E eu ficava cada vez mais envolvida nessa realidade que eu criava, né? O que acontecia? Ele me irritava, eu achava que eu não era capaz de me conter, eu acreditava que era do meu temperamento ser explosiva, ser reativa, e também eu acreditava que eu precisava de alguma maneira reagir, porque se eu não reagisse, eu acreditava que ele ia aprender que ele poderia fazer aquela coisa que me irritava, que geralmente era uma coisa que eu achava ruim ou negativa, ou que seria prejudicial para o futuro dele, ou para a vida dele, ou para o relacionamento dele com as outras pessoas. E aí a minha reação, eu justificava que a minha reação era porque se eu não fizesse nada, ele ia crescer acreditando que ele poderia continuar fazendo aquilo. Então eu reagia, eu fazia alguma coisa que fosse negativa para ele. E geralmente eu fazia isso com pouco controle emocional, quase nenhum, na verdade, né? E lógico que ao longo da vida isso vai melhorando, mas ainda assim, não faz muitos anos em que eu me dei conta de que o Tiago ainda era uma das poucas pessoas que ainda conseguiam me tirar do sério. E eu fui pesquisar, fui atrás de neurociência, fui atrás de filosofia, fui atrás de explicações, psicologia, li muitos livros, fui atrás de tudo que eu fui capaz de encontrar a respeito de por que a gente reage daquele jeito e por que, principalmente, com as pessoas que a gente mais ama, né? E aí, no final das contas, eu descobri que era um hábito. Exatamente. Eu tinha um hábito de sempre reagir daquela maneira brusca. Como que você reage quando seu filho te irrita? Eu reagia gritando, xingando, muitas vezes batendo e às vezes dando uns castigos desproporcionais. Eu não sei se você me conhece, se eu já te contei essa história, mas teve uma vez que eu simplesmente joguei todos os brinquedos do Tiago fora. Joguei tudo fora. Eu acho uma coisa tão esdrúxula hoje, mas na época foi o que eu fiz, foi a reação que eu tive, né? E eu vou explicar isso para você de duas maneiras. Por que as nossas reações são sempre assim? Então, eu vou falar com você a respeito de dois conceitos hoje que vão servir para você não só com relação ao seu filho adolescente, mas com relação a muitas outras coisas na sua vida. Eu acho que vai te ajudar muito. E eu acredito nisso porque me ajudou muito. E se você está nessa live hoje, é porque você certamente tem algumas situações no seu relacionamento com seu filho adolescente que te fazem sentir que você precisa buscar alguma solução, alguma coisa para mudar o jeito como vocês vêm vivendo.
Pelo menos é essa a interpretação que eu faço. E é esse o motivo, né, esse a razão que me traz aqui. Eu venho aqui para conversar com você, porque eu acredito que se você está buscando soluções para esse seu relacionamento com seu filho adolescente, talvez eu tenha coisas que podem te ajudar, tá bom? Então vamos lá, as 2 coisas que eu posso te falar, os 2 conceitos que eu posso te introduzir ou relembrar, ou, né, ou falar de alguma outra maneira, caso você já saiba, são os seguintes. O primeiro chama ciclo da realidade. Primeira vez que eu ouvi falar em ciclo da realidade foi com o meu coach, o meu mentor, o Jerônimo Temel. E quando eu vi isso pela primeira vez, a minha primeira reação foi mostrar para todo mundo, porque, como os jovens dizem, né, minha mente explodiu. Eles vivem falando assim, e eu acho que expressa muito bem o que aconteceu comigo naquele momento. Minha mente explodiu. Foi uma novidade, assim, uma coisa que eu queria compartilhar com todo mundo, explicar para todo mundo, e porque fez muito sentido, explicou muitas coisas que eu não conseguia entender. Uma delas é porque que as pessoas têm opiniões tão diferentes e lutam tanto por aquela. Quer dizer, vou dar um exemplo de política. Por que que tem tanta gente que é de um partido e tem e defende aquilo com unhas e dentes, e aquela é a realidade dela, e tudo que ela mais busca na vida é só para comprovar que aquela realidade que ela acredita, aquele ponto de vista que ela defende, é o certo. E da mesma forma acontece com o outro, que é o oposto, que é o a antítese daquela filosofia, né. Os 2 partidos antagônicos, por exemplo, quem é, por exemplo, partidário do PT, defende e acredita naquela causa com unhas e dentes, e aquela é a realidade deles. Quem defende a política, por exemplo, do PSDB ou do PMDB ou partidos chamados de direita, também defendem aquilo com unhas e dentes, né. Por que que as duas situações, as pessoas defendem aquilo com tanta ênfase, com tanta garra? Simplesmente porque a realidade de cada uma é aquela. Não é que eles acreditam que eles estão certo e os outros estão errado estrategicamente. Não, eles simplesmente acreditam que só existe aquela realidade e não são capazes de entender que a realidade ela é diferente para cada pessoa, depende do ponto de vista. Você já deve ter visto uma imagem aí na internet ou alguém já te passou pelo WhatsApp, aquela imagem que tem 2 pessoas em pé olhando para o chão. No chão tem desenhado o numeral 6, só que para uma, ela está olhando é o 6, para outra, ela está olhando é o 9. É a mesma imagem, só que dependendo do ponto de vista, a pessoa vai interpretar de um jeito ou de outro. E aí, o que que acontece com esse ciclo da realidade? O ciclo da realidade que o Jerônimo me explicou é assim: você acredita, você vê uma realidade. E aí você acredita que aquela é a realidade mesmo. Você não tem noção, não tem consciência de que aquela realidade ela é a interpretação, a sua interpretação dos fatos e da situação. E é muito curioso isso. Uma vez a gente foi fazer uma discussão, as pessoas falavam assim: "Sim, mas assim, a minha realidade, eu não estou fazendo interpretação, são os fatos". E os fatos são os mesmos, o fato que está ali no meio daquelas 2 pessoas na imagem é o mesmo, só que cada um defende que quem está vendo os fatos é si próprio e não o outro. É essa a grande confusão, né. E aí o Jerônimo estava dizendo: "Você vê uma realidade, que para você são os fatos, não é sua interpretação, é a realidade e ponto final, não existe uma realidade que não seja aquela". Aí você age como uma pessoa que vive naquele universo. Jerônimo fala que cada pessoa deveria começar todas as frases dizendo: "No meu universo", porque tudo depende da maneira como você vê a coisa. E ó, segura aí que eu
dei exemplo de política, eu dei exemplo do memezinho da imagem da internet, mas no fundo, o que eu estou falando é da sua relação com seu filho adolescente. No final, eu vou juntar tudo isso, você vai ver como faz sentido, tá bom? Então, ciclo da realidade, você vê uma realidade e você age, você se transforma numa pessoa que vive num universo daquela realidade. E conforme você vive naquilo, você passa a ver mais coisas, você se comporta da maneira adequada para aquela realidade. E com isso você acaba vendo mais coisas que combinam com aquela realidade, com aquela expectativa que você tem. A neurociência já explica que a gente costuma achar que nós reagimos às coisas que nos acontecem, mas na verdade a neurociência ela está explicando atualmente que nosso cérebro ele não reage às coisas, ele procura fazer previsões do que do que virá a acontecer e aí ele age conforme o que ele prevê que vai acontecer. Vai analisando isso que eu vou falar. Então, você tem uma realidade, você vê aquela situação, você age daquele jeito, daquela maneira, como você acha que é adequado. Você é um ser humano, você é uma pessoa que vive naquele mundo, então você vive naquele mundo de acordo com o que é normal ser naquele mundo. Então você vê, logo você é a pessoa que vive naquele mundo. Quando você se torna aquela pessoa que vê o mundo daquele jeito, você passa a obter do mundo mais daquilo. Então, voltando ao exemplo lá da política, vamos supor que você é do PT. Então, você acredita que o PT, a maneira de gestão do PT é que está certa. Aí você é uma pessoa cujo mundo, a realidade é que o sistema petista é o que está certo. E aí você começa a ter coisas na sua vida que confirmam aquela teoria. Deixa eu dar outro exemplo, fugir um pouco da política para não dar polêmica desnecessária. O exemplo que o Jerônimo deu. Uma mulher desconfia que está sendo traída pelo marido. Não significa que ele esteja, na verdade, neste ponto, ele não está traindo a mulher, mas a mulher começa a suspeitar e qualquer coisa que o marido faça leva a ela a acreditar que aquilo é verdade, vai confirmando cada vez mais a teoria dela. Então ela passa a ser uma mulher que se sente traída. Como é uma mulher traída? Como é uma mulher que acredita que está sendo enganada pelo companheiro? Ela é uma mulher amorosa? Ela é uma companheira que recebe o marido em casa com carinho, com atenção? Ou ela é uma pessoa que está sempre irritada, sempre nervosa, sempre dando chute, coice, sempre ironizando, sempre reagindo de uma maneira fria ou grosseira? É óbvio que é a segunda maneira, né? E aí, o que acontece? A gente quer ficar perto de uma pessoa assim, o marido, no caso. Ele tem prazer em chegar em casa e ver a mulher reclamando novamente, tratando-o de maneira fria ou grosseira. Ele gosta disso? Ele se sente bem chegando em casa? Ó, se quiser comer, a comida está lá no forno. Como é que aquele marido se sente? Então, veja, a mulher vê uma realidade. Qual que é a realidade que ela vê? Ela suspeita que o marido a esteja traindo. Ela passa a ser um elemento, um ser humano que vive naquele mundo. Ela passa a ser uma mulher traída. E ela começa a agir como uma mulher traída. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a ter aquilo que ela enxerga. Nesse exemplo, o marido está lá trabalhando e de repente começa a chover. Aí já sabe que vai ter inundação, vai ter trânsito. Uns amigos chamam para uma happy hour num barzinho ali pertinho. Aí ele tem duas opções muito difíceis de escolher: ir para casa, interpretar
Ir para casa, enfrentar o trânsito, chegar atrasado, ser recebido com grosseria, porque se ele chega atrasado, o que que ela pensa? Que ele ficou no trânsito? Ou que ele estava aproveitando e fazendo o que não deveria, né. Então ela vai cada vez mais acreditando naquilo que ela propõe para o seu próprio cérebro, e vai criando esse ciclo, esse hábito de achar e procurar coisas que sejam congruentes, que combinem com aquilo que ela está imaginando. Você já viu uma pessoa, assim, que diz que parece que ela é o centro do universo? Tudo que acontece parece que é de propósito só por causa dela? Eu conheço umas pessoas assim, algumas pessoas interpretam diferente, como que as piadas do Facebook diz assim: "É, eu não posso postar nada que a pessoa já acha que é indireta". Por que que a pessoa acha que é indireta e você não estava nem pensando nela, na verdade? Porque a realidade da pessoa, ela acredita em algumas coisas, e aí uma indireta que não tem nada a ver com aquela situação, passa a ser uma confirmação do que ela estava suspeitando, né. No caso do marido, por exemplo, ele não vai querer se ele enfrenta o trânsito e chega tarde em casa, ela já vai entender que ele realmente atrasou porque estava com outra, e aí ela já começa, né, a fazer caraminholas na cabeça, já sabe até onde estava, como estava, começa a investigar e se sentir cada vez mais envolvida com aquela realidade que ela mesma criou, até esse momento, apenas na mente dela. E aí o marido, né, noutra situação, os amigos convidam ele para ir para o happy hour, no barzinho ali do lado, que ele não tem que enfrentar o trânsito, não tem que enfrentar a dona onça, como alguns chamam, é o assunto para outra live, mas enfim, por que que chama a gente de Dona Onça? E aí ele tá lá naquele happy hour com os amigos, e aí, né, aquela pessoa do escritório, que nem era tão bonita assim, mas que depois de umas cervejinhas até fica aceitável, que tá rindo, que tá brincando, que tá descontraída, começa a tomar uma forma muito atraente. E aí o que que acontece na vida dessa mulher que está em casa? Ela acabou atraindo exatamente aquilo que ela estava o tempo todo imaginando e fazendo na cabeça dela. Ela criou aquela realidade. Por isso que chama ciclo da realidade. Porque aí ela teve o que ela realmente estava procurando com o olhar, né, buscando evidências a respeito daquilo. A atitude dela acabou gerando o comportamento que é o que ela já suspeitava, mas ela suspeitava antes de existir, entende? E quando ela tem aquilo, aí realmente ela começa a ver mais. E quanto mais ela vê, mais ela age daquele jeito. Quanto mais ela age daquele jeito, quanto mais ela é daquele jeito, mais ela tem daquela realidade. E aí vira esse ciclo vicioso, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero te falar a respeito do porquê que você se irrita tanto com seu filho e por que você sempre reage daquele jeito, mesmo não querendo e depois se arrependendo. Agora eu vou te falar da segunda coisa. Calma que no final eu vou amarrar tudo, você vai entender o que eu tô querendo te dizer. A segunda coisa é o seguinte: vocês sabem que o cérebro da gente, ele ainda é o mesmo cérebro dos nossos antepassados do tempo das cavernas. A gente já falou a respeito disso em outras lives, dá uma buscadinha lá no canal, você vai ver várias coisas que eu falo a respeito disso. Nosso cérebro, ele ainda tem aquelas reações, né, aquelas descargas de adrenalina, dopamina, serotonina, cortisol e outros hormônios, né, que são os neurotransmissores que nos fazem ter as reações, né, nós falamos bastante a respeito disso na última live. E o nosso cérebro, na verdade, ele foi criado de uma maneira que o funcionamento do cérebro tem se descoberto nas últimas décadas, na verdade, considerando a, a história da humanidade, esse conhecimento é muitíssimo recente, muitíssimo recente. A tecnologia que permitiu
aos cientistas, aos médicos, observarem as reações do cérebro, o físico, aquela coisa cinzenta que está dentro da nossa cabeça, é coisa muito recente, coisa de poucas décadas. E eles foram descobrindo que o nosso cérebro, ele vai formando conexões, um neurônio formando conexão com outro neurônio, e como o nosso cérebro foi criado para poupar energia, porque nós não seríamos nós enlouqueceríamos, nós não seríamos capazes de lidar com todas as imensas os imensos detalhes que existem na nossa vida, se nós prestássemos atenção em cada um dos detalhezinhos. Por exemplo, aquela questão de dirigir. Quem dirige carro sabe que no começo você presta atenção em cada detalhe, o seu cérebro fica trabalhando no limite dele, porque você presta atenção no retrovisor, você presta atenção em qual marcha, qual pedal que você tem que apertar, se é o da embreagem, se é o do freio, se é o do acelerador, você fica consciente de cada um dos mínimos movimentos que você faz, todos os carros que estão ali de uma maneira muito consciente. Depois, quando você vai automatizando esse processo, você acaba dirigindo de uma maneira tão semiautomática, que às vezes você sai da sua casa, chega no seu trabalho e você não lembra do caminho que você percorreu. É assim ou não é? Fala para mim se não é desse jeito que acontece. Então, por que que o cérebro faz isso? Porque ele precisa poupar energia. As coisas que ele vai aprendendo, que você vai repetindo, porque você repete várias vezes aquele processo de dirigir, de dirigir, de dirigir. Chega um momento em que o cérebro já faz aquilo automaticamente, ele não precisa mais prestar atenção no que está escrito naquela placa vermelha de pare. Ele bate o olho numa micro fração de segundo, ele já sabe que está escrito pare, ele já sabe que tem que parar. Tudo meio no piloto automático. E aí, a gente faz assim também com as nossas reações, tá? Quando você tem uma pessoa que te irrita, seu filho, por exemplo, ele te irrita profundamente. E aí você reage automaticamente. Você tem aquela emoção da irritação. A emoção emoção e sentimento não é a mesma coisa. A emoção é a manifestação física. É aquele negócio da adrenalina que vai, a adrenalina e o cortisol que vão para o seu cérebro, que fazem o seu estômago se contrair. Você, se pudesse, mostraria os dentes e rosnaria, que é o que os animais fazem, né? Mas nós não fazemos isso. Nós mostramos os dentes e reagimos e mordemos de que jeito? Gritando, xingando, batendo, indo para a violência física. Esse é o nosso rosnar, esse é o nosso mostrar os dentes. E nós fazemos isso, e quando a gente faz isso, quando a gente grita, quando a gente extravasa aquela emoção, o nosso cérebro tem um alívio imediato, um alívio instantâneo de toda aquela emoção, de toda aquela reação hormonal que o nosso organismo estava experimentando. O sentimento, na verdade, é a interpretação mental que nós fazemos dessa emoção, né? Só que o sentimento, ele é uma coisa mais é posterior. O sentimento vem depois da emoção. E aí, o que que acontece? Quando você reage daquela maneira e o seu cérebro tem um alívio, a tendência dele é cada vez mais continuar daquela mesma maneira, naquele mesmo padrão. Igual dirigir o carro, a gente continua insistindo no mesmo padrão até aquilo ficar automático. O nosso cérebro tende a fazer as coisas sempre da mesma maneira, porque ele foi programado para isso, para poupar energia. Você vai tomar banho, você primeiro lava a cabeça, primeiro lava o pé, ou cada dia você começa por um lugar diferente? Eu aposto que você sempre começa pelo mesmo lugar. Você sempre faz da mesma maneira. Os nossos hábitos, eles são criados porque o nosso cérebro precisa, para nossa sobrevivência, ele precisa poupar sua energia. E é por isso que a gente sempre reage da mesma maneira, mesmo sabendo que depois a gente vai se arrepender, mesmo depois que, quando a gente bate e a gente volta
ao normal, a gente se arrepende profundamente de ter batido no nosso filho. Mas aí a gente fica encontrando justificativas no nosso próprio cérebro para aquela nossa reação. A gente fica dizendo para a gente mesmo: eu tenho que bater, porque se eu não bater, ele não vai aprender, como eu dizia antes, né, com o Tiago. Eu tenho que reagir, eu tenho que gritar, eu tenho que dar uma resposta, porque se eu não fizer isso, ele vai crescer achando que ele pode ter esse tipo de atitude. E, na verdade, isso é um engano. Não é assim que a gente muda todo esse estado. Agora eu vou linkar essas duas teorias que eu coloquei para você, esses dois conceitos, um do ciclo da realidade, que você vai sempre fazendo, vendo uma realidade, aí você age daquela maneira e você acaba atraindo para a sua vida exatamente, você tem do universo ou da vida aquilo que você realmente estava criando na sua realidade, forma esse ciclo. E depois essa questão do cérebro, que ele precisa economizar energia, então ele vai fazendo as coisas meio no automático, ele vai repetindo os padrões. Para eu te dar outro exemplo, para eu exemplificar melhor esse segundo conceito da repetição e do hábito, imagina o seguinte: o nosso cérebro ele é feito de sinapses. Sinapses é quando um neurônio se liga a outro neurônio e ele faz o tipo de um caminho, uma trilha. Para mim, a realidade, como eu estou sempre no meio do mato com os escoteiros, eu imagino uma trilha de, de floresta. Quando as pessoas andam muito naquela trilha, a trilha tende a ficar cada vez mais aberta e é cada vez mais fácil você fazer aquele caminho. Entende isso? Então, imagina uma trilha no meio da floresta. Quando muitas pessoas passam por ali, ou seja, quando repete aquele processo de andar naquela trilha, cada vez vai ficando mais fácil ir exatamente por aquele caminho. Imagina antes, quando não tinha trilha, que a mata era toda fechada. Qual que era o caminho mais fácil? Não dava para perceber. A gente ia tendo meio que desbravar, pegar o facão e ir abrindo aquela trilha. Só que passa uma pessoa só, abre a trilha no falcão, se não passa mais ninguém ali, em pouco tempo a floresta fecha novamente. E aí não tem mais aquela trilha. E o caminho fica difícil de novo de você ir daquele ponto onde você está para aquele outro ponto que você queria ir além da floresta. Quando você repete aquilo muitas vezes, aquela trilha vai ficando mais aberta. E da mesma maneira, quando você repete aquela reação várias vezes, aquilo vai criando uma trilha no seu cérebro. E cada vez mais o seu cérebro vai tendendo a repetir aquele mesmo padrão. Tá ficando claro para você isso que eu estou dizendo? Quando você reage gritando, quando você reage batendo, a sua tendência é repetir aquele padrão. E quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficando você entrar nesse padrão. Vício funciona da mesma maneira. É hábito. Você se habitua àquilo e o seu cérebro tende a perseguir aquele mesmo caminho. Ele quer as recompensas químicas que ele tem. Quando você reage gritando, ele tem alívio. Se ele tem alívio daquela maneira, por que que ele vai procurar outra trilha que ainda não está aberta, se ele já encontrou um alívio por aquele atalho? Entende o que eu estou querendo te dizer? Então vamos ligar com a sua relação com seu filho adolescente. Primeiro, ciclo da realidade. Muitos pais com quem eu converso insistem em dizer que eles acreditam que os seus filhos não os amam mais, porque os filhos não se importam, não se incomodam em ser carinhosos, em dar atenção, em considerar. Eu falava isso para o Tiago direto. O que me mata em você é que você não tem consideração por mim. Eu falei tanto isso para o meu filho, eu falei tanto isso para o meu filho, que ele ficou marcado profundamente por isso. Eu dizia para ele que eu não me sentia amada. E ele ficava exasperado, porque ele sentia amor por mim.
mas ele estava num determinado momento da vida dele, em que não era aquilo, demonstrar amor pelos pais, que o processo de crescimento e desenvolvimento dele precisava que ele fizesse. A prioridade dele estava em outras coisas. A prioridade dos jovens está em ser aceito pelo grupo social, está em encontrar a sua própria personalidade. Para encontrar a sua própria personalidade, primeiro ele tem que desconstruir os conceitos e os valores que ele já recebeu pronto da família. É o momento em que o cérebro dele já está pronto para analisar aquilo que ele recebeu como referência e, às vezes, criticar, às vezes, rejeitar aquilo para que ele possa receber outras referências dos amigos, dos namorados, da namorada, para aí sim ele começar a formar a sua própria opinião. A pessoa não pode ter uma opinião que considere sua se ele não conseguiu fazer uma análise crítica do que ele herdou. Por isso que muitos adolescentes, por mais que a família seja religiosa, muitos adolescentes acabam se manifestando como sendo agnósticos ou mesmo ateus. Por que que eles fazem isso? Porque eles receberam da família alguns dogmas, algumas informações, e no momento da adolescência eles precisam buscar novas referências para analisar todas e depois se informar a sua referência, ter a sua opinião. Isso, gente, é um processo natural do desenvolvimento. Todo ser humano vai passar por isso. Todo adolescente, por mais calmo que seja, e aí vai mais de temperamento, ele sempre vai ter essas discordâncias. Quando eles são crianças, dependendo do temperamento também, a tendência deles é sempre aceitar o que eles não têm referências. A referência primeira que eles têm é da família. Então, quando a família fala que o papai do céu é assim, assim, assado, como a criança não tem nenhuma outra referência, a tendência dela é acreditar. É, são as grandes questões humanas que não têm respostas, que a primeira resposta que chega, a gente aceita quando a gente é criança. A gente não tem outras referências, a gente não tem capacidade de buscar outras referências. Então, aquela passa a ser a verdade. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai vendo outros pontos de vista, outras realidades, a gente acaba desenvolvendo esse olhar para fora da família. E com isso, o jovem não consegue muito lidar com várias coisas ao mesmo tempo com equilíbrio. Nem nós adultos, na verdade, não temos tanta capacidade assim. É um processo, um desenvolvimento pessoal gigantesco que precisa ser elaborado e desenvolvido para que nós consigamos encontrar equilíbrio entre os vários papéis que a gente exerce. Na maioria das vezes, a gente fica tão focado numa coisa só que a gente não consegue lidar com as outras coisas. E aí o que acontece com o adolescente? Ele começa a focar nos amigos, eh, na internet, nos jogos, nos prazeres imediatos, ele começa a focar na música que ele gosta, no ambiente externo à família, nas religiões ou não religiões de outras pessoas, e aí ele passa a enxergar menos ou ter menos foco na família. E aí é onde ele começa a ter um certo distanciamento. Também tem aquela questão que eu já falei também aqui no canal, de que o jovem ele está conquistando o espaço dele lá na sociedade, no grupo de amigos, e a pior coisa que pode acontecer para ele nesse momento é ele pagar algum mico. E os pais são quase invariavelmente uma fonte eterna de pagação de micos, porque são os pais que têm as informações mais constrangedoras a respeito deles, e muitos pais acabam usando isso como arma contra os filhos, o que é pior ainda. E é que os jovens querem cada vez mais se afastar, não fazer conexões entre os amigos e os pais, porque é perigoso, é arriscado para a sobrevivência social deles. É por isso que muitos filhos querem que os pais deixem, querem a carona até a escola, mas querem que os pais deixem na esquina e não na porta, porque se
na porta da escola, o pai lembra: "Filho", e fala alguma coisa que não era para os colegas saberem, ai, 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 acabou. Ele acha que o mundo acabou de verdade. E aí o que que os pais interpretam? Estou sendo uma boa mãe? E aí começa toda aquela neura, todo aquele desequilíbrio emocional nos pais dos adolescentes, que o que já era ruim quando eles eram crianças, fica pior ainda nas nossas reações e no nosso jeito de ser, eh, com relação ao nosso próprio relacionamento com o nosso filho. A gente acha que eles não nos amam. Lembra? Ciclo da realidade. A gente pensa que eles não nos amam. Se eles não nos amam, como que a gente vai reagir? Ah, ele não quer fazer nada dentro de casa para mim? Ele não quer lavar um copo? Então também não vou lavar a roupa dele. A gente acha que eles não nos amam, não se importam conosco. Aí a gente age como uma pessoa não amada. O que uma pessoa não amada faz? A pessoa não amada, ela também não ama, ela também não serve. Se ele não faz por mim, eu não vou fazer por ele. E quando você não faz pelo outro, você passa a ter exatamente aquilo que você estava procurando da realidade, que era o quê? O desamor. Se as pessoas, elas são conquistadas pelo que você consegue dar de valor para elas, pelo que você consegue fazer de bom para elas. É por isso que a gente ama quem faz as coisas pela gente. Os nossos filhos, eles não fazem as coisas pela gente. E aí, às vezes, a gente acha que a gente também não os ama. Só que existe toda uma questão, né, de sobrevivência da raça, em que os pais sempre vão amar mais os filhos do que os filhos aos pais, pelo menos em termos de dedicação, pelo menos em termos de prestar serviços. Eu ainda vou falar aqui em outras lives a respeito das 5 linguagens do amor, que foi um livro belíssimo que eu li, que diz como é que cada pessoa interpreta o amor. Nesse caso do serviço, os pais estão sempre servindo aos filhos. Só que como os filhos não estão servindo aos pais, não estão fazendo serviços para os pais, não estão colaborando com os pais sentem que não são amados. E aí passam a não amar mais os filhos, não amar mais os filhos, não fazer pelos filhos o que eles pais interpretam como amor. No caso, lavar a roupa, fazer a comida, passam a tratar aquela criatura com a mesma frieza com que ele te trata. Só que no ciclo da realidade que você está criando, não é que ele não te ame, é que você não consegue enxergar que, do ponto de vista dele, ele te ama sim. Ele precisa de você sim, desesperadamente. E talvez nessa fase, com mais força, com mais intensidade do que ele precisava mais cedo, quando era criança. Quando bebê não, porque aí é até a questão da sobrevivência e tudo mais, mas ele precisa muito, muito da sua supervisão, do seu apoio, do seu respaldo. Talvez tanto quanto precisava antes. Só que agora a atitude dele não te mostra que ele precisa de você. E aí você reage como uma pessoa que não é amada. E aí você também age de maneiras que vão levar aquele seu filho a achar que você não o ama. E se você não o ama, ele deixa de te amar. E é onde há o rompimento das relações afetivas, e é onde muitos pais vão parar no asilo depois, que eu costumo brincar com isso, mas não é brincadeira não, viu gente, é sério. E aí você acaba tendo aquele ciclo da realidade completo. Você acredita que ele não te ama, você age de uma maneira como quem não é amado. Fazendo isso, você acaba gerando o rompimento ou a diminuição do amor do seu filho por você. E você acaba tendo aquilo que você
desde o começo achava que existia. Então, na verdade, foi você que gerou aquele desamor. Entende o que eu estou querendo te dizer? E com relação àquela questão do hábito, das trilhas cerebrais, né, daquele caminho mais fácil que o cérebro sempre vai procurar. É a reação, a maneira como você age. A mudança de hábito é muito difícil, todo mundo que já tentou fazer um regime sabe disso, né. Todo mundo que já tentou ir para academia, começar a fazer exercício físico, sabe disso. Mudança de hábito é algo muito, muito difícil. E por que que é tão difícil? Por causa da trilha que já está aberta. O cérebro tende a fazer aquilo que ele está acostumado a fazer. Se você não colocar um esforço grande de falar: "Não, cérebro, eu não vou por essa trilha aberta, eu vou pegar um facão e eu vou abrir uma trilha nova, e vai demorar e vai ser mais difícil, vai ser mais penoso, mas eu vou por essa nova trilha, vou agir dessa outra maneira". Foi uma vez a menos que você foi pela trilha que já está aberta. Na segunda vez que você vai agir desse jeito, você vai de novo por aquela trilha estreitinha que você abriu a primeira vez de facão, mas ainda está cheia de galho, às vezes alguma outra, plantinha cresceu ali, ainda está difícil por ali. Mas foi uma segunda vez, foi mais fácil do que a primeira, mas ainda assim foi difícil, e já foi a segunda vez que você não foi por aquela trilha aberta. Você repetindo essa trilha nova, o que que acontece com a floresta? Quem já viveu no campo sabe, a trilha a estrada nova, ela tende a ficar cada vez mais larga, cada vez mais fácil de trafegar. E aquela que não foi usada, a floresta toma conta. Estava vendo uma reportagem esses dias a respeito de Chernobyl. 20 anos depois, a cidade foi totalmente tomada pela floresta. Virou uma floresta de novo, só tem escombros das cidades. Tem ainda, né, óbvio, prédios, casas, mas tudo completamente tomado pela floresta. E é isso que acontece com o nosso cérebro. Quando você reage com seu filho gritando, xingando, explodindo, é porque o seu cérebro está acostumado com aquela trilha, com aquela reação. E se você resolve que você não quer mais ter esse tipo de reação, prepare-se para ter um trabalho bem forte ali de abrir a nova trilha, tá? Então, o que que eu te recomendo fazer se você tem dificuldade de lidar com seu filho? Se vocês estão cada vez tendo uma relação mais desarmoniosa, se vocês estão tendo cada vez mais problemas de relacionamento, de relacionamento mesmo, de maneiras de lidarem um com o outro. Se cada vez mais ele está reagindo de uma maneira bruta e pouco amorosa com você. E se você está cada vez perdendo mais as estribeiras, ficando cada vez mais saindo do sério com ele. Você primeiro tem que ter consciência. Eu vou te dar um chá agora, tá? Chá é a sigla de conhecimento, habilidade e atitude. São técnicas que a gente usa para desenvolver uma nova atitude, um novo jeito de ser, porque nós não somos Gabriela. Sabe a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre ser sempre assim? Não é assim que funciona, tá, gente? Nós não somos nada, nós estamos alguma coisa. Eu não posso cristalizar, assim, eu sou uma pessoa sem paciência. Quando você diz que você não tem paciência, acabou, você não tem paciência e não há mais nada que você possa fazer a respeito disso. Mas não é isso que acontece. Você está uma pessoa sem paciência, porque você desenvolveu uma trilha cerebral, uma maneira de reagir, uma maneira de se comportar que o seu cérebro já interpreta como sendo o caminho mais rápido para chegar àquele alívio que ele busca. Entende isso? É possível mudar sim. A neurociência explica e prova. Vários estudos científicos já estão comprovando que a nossa mente, o nosso cérebro é plástico. Existe
plasticidade cerebral. Que isso quer dizer? Plasticidade, ele é moldável. A gente consegue abrir outras trilhas, desde que a gente esteja querendo abrir essa outra trilha. Então, o chá, qual que são os 3 passos que eu vou te dar para você mudar essa situação? C, conhecimento. Primeira coisa que você tem que fazer, volto lá no ciclo da realidade, começa a questionar as suas verdades. Começa a questionar se o que você está vendo é mesmo a realidade. Com relação ao seu filho não te amar, eu posso lhe garantir que essa é uma interpretação equivocada que você está fazendo do processo de crescimento e desenvolvimento do seu adolescente. Eu juro isso para você. Eu vejo os adolescentes chorando desesperadamente, de lavar o rosto, quando eu faço alguma dinâmica com eles, em que eles simulam que tem que abrir mão de alguma coisa na vida, coisa mais importante da vida deles, e geralmente os top 5, os mais importantes da vida dos adolescentes. Por incrível que pareça, os pais estão sempre nos primeiros tópicos. Os pais são, sim, as pessoas mais importantes da vida dos filhos. Eles simplesmente não estão num momento de conseguir demonstrar e de conseguir focar nisso agora. Isso vai vir mais tarde, quando eles forem adultos. Se você conseguir passar por essa fase sem romper os laços afetivos que vocês têm, se o seu ego não ficar tão ferido, se o seu orgulho não ficar tão ferido a ponto de você mudar a sua atitude, porque por não entender que a realidade não é o que você está pensando. Seu filho te ama sim, ele só não dá conta nesse momento de agir dessa maneira. Se você conseguir fazer isso, chá, conhecimento, analisar a sua realidade, pensa no ciclo da realidade. Admita a possibilidade de existir outra realidade que não é a que você está vendo. Feito isso, se você consegue entender que talvez não seja porque ele não te ama, mas simplesmente porque ele está num momento em que ele não consegue demonstrar o amor, por várias razões, que a gente poderia fazer assim, 10 horas de live para explicar tudo. Se você consegue primeiro ter esse conhecimento de entender que a realidade que você tem pode não ser a realidade que o seu filho entende, talvez aí você já tenha o conhecimento, o primeiro degrauzinho para mudar essa realidade toda. Aí vem o H do chá, né? C-H-A. H é habilidade. A habilidade, ela tem a ver com essa segunda teoria que eu falei para você, da repetição, de trilhar o caminho, de fazer sempre aquela trilha se tornar cada vez mais larga. Se você consegue entender que aquela trilha do gritar não é a melhor reação que você possa ter, você já tem o conhecimento sobre isso, então comece a partir de agora a desenvolver a habilidade de abrir novas trilhas. Como é que a gente faz para abrir essas novas trilhas? Não é fácil. Quando você não estiver consciente, você vai tender a ir pelo caminho antigo e perdoe-se por isso. É um processo. Não é a primeira vez que você abrir outra picada, outra trilha no meio da floresta, que você vai começar a ir pelo meio dela com tranquilidade, com facilidade. Não, vai demorar muito tempo para essa outra trilha que você estava habituado por anos e anos e anos, anos e anos e anos a trilhar, para ela fechar e para outra trilha, que é mais difícil, que você não está acostumada, a abrir. Então, insista, repita, 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 insista. Vai sempre por essa trilha. Qual que é essa trilha? Respirar fundo, lembrar que se seu filho está fazendo isso, não é gritando e xingando que você vai resolver o problema. E agir de outra maneira, mais calma, se afastar no momento da crise, no momento que você vê que o sangue vai ferver, que vai dar fight, que vai dar ruim. Fala, a gente conversa depois. Foge, foge, não luta.
Toda a sua reação, todos os seus hormônios estão te preparando para 2 situações no confronto com os predadores. Lembra dos homens da caverna? No caso, é o seu filho, a pessoa que está te irritando. Você pode confrontar, pode lutar, às vezes até literalmente, infelizmente, ou você pode fugir. Às vezes, fugir é a melhor reação. Porque quando você se afasta no momento da crise, na hora da emoção, você tem a capacidade de pensar melhor, se acalmar, e aí sim, no lugar de ir para o piloto automático por aquela trilha mais fácil, você novamente pegar o facão e trilhar a trilha mais difícil no começo, mas que vai te gerar menos arrependimento depois, e a longo prazo menos rompimento afetivo com a sua família, com os seus filhos, tá? Então, conhecimento, acredita. A realidade pode não ser o que você está pensando. Habilidade, repete, por mais que seja difícil, insiste. Se de algumas vezes você acabar desviando pelo caminho mais fácil, perdoe-se. Na próxima você vai tentar de novo, mas tenta, de verdade. Não é falar, eu não tenho paciência, não dou para isso. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira. É um processo. Imagina mesmo essa analogia, essa comparação que eu fiz entre a trilha aberta no caminho, na floresta e a trilha fechada. Sempre vá conscientemente por essa nova trilha que você quer fazer. Qual que é essa nova trilha? Aquela do conversar sem brigar, conversar calmamente, ter uma reação menos explosiva, conseguir se distanciar quando o sangue ferve, ao invés de explodir e reagir e jogar todos os brinquedos do seu filho fora e bater nele e criar situações piores ainda, né? Insista, faça sempre o caminho do equilíbrio, da serenidade. E não é fácil, mas se você insistir, vai criar um novo hábito. Assim como Chernobyl foi totalmente tomado pela floresta. Você vai perceber que não vai demorar 20 anos não, tá? Até porque a gente não tem 20 anos. A adolescência dos nossos filhos dura uma década. E a gente vai ter que se virar nos 30 para mudar essa trilha antes desse período passar. Porque recuperar depois de adulto é muito mais difícil. Pergunta como eu sei. É que eu não tenho como entrar numa máquina do tempo e voltar atrás na adolescência do meu filho, que vai fazer 32 anos esse ano. A gente tem se recuperado, a gente tem se encontrado. Nós temos tido algumas brigas menos intensas, menos de luta, menos de explosão do que tínhamos antes. Mas adivinha quem tomou o primeiro passo? Adivinha quem foi pegar o facão e tentar primeiro a nova trilha? É muito mais difícil quando eles são adultos, sabe? Mas se você não precisa pegar uma máquina do tempo, porque se você está aqui agora, é porque o seu filho ainda é um adolescente, ainda dá tempo. Lembra do Chico Xavier? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo? Se você errou na criação do seu filho quando ele era criança, ok, passou, não tem mais o que você possa fazer. Mas daqui para frente, que ele é adolescente, você tem sim muita coisa que você pode fazer diferente agora. E aí entra, gente, o A do chá. C, conhecimento, acreditar que a realidade pode ser diferente da que você acredita. Habilidade, respirar fundo, tentar trilhar novas trilhas, tentar reagir de maneiras diferentes, insistir nesse novo modelo. E aí vai chegar o A, que é a atitude. Quando você menos esperar, se você insistir nessa trilha nova, você vai perceber que aquela nova trilha passou a ser a trilha fácil. Que cada vez com mais facilidade, com mais desenvoltura, com menos esforço, as suas reações vão ser aquelas que você queria. Essas é que vão ser as automáticas. E eu vou dizer para você, eu disse no começo, repito, tudo isso que eu estou falando para você
serve muito, muito, muito para o seu relacionamento com o seu filho adolescente, mas ele serve para o seu relacionamento com o seu marido, ele serve com o seu relacionamento com o seu fornecedor, ele serve para o seu com o cliente menos, né, porque cliente, geralmente, a gente tem um outro tipo de atitude, mas com fornecedor é mais fácil a gente reagir dessa maneira, com os seus subordinados, com os seus empregados, com seus alunos, com as pessoas que deixam você explodir. Tem pessoas que não deixam você explodir, né. Quais são essas pessoas? Geralmente são aquelas pessoas que têm maior autoridade sobre você. É por isso que às vezes em casa a gente é tão casca grossa e com o chefe a gente é tão bonzinho. Entende o que eu tô te falando? Eu já falei a respeito disso num vídeo sobre a xicrinha de porcelana. E eu tô te falando isso porque recentemente eu tive uma experiência, minha filha fez uma festa de aniversário quando ela fez 18 anos, ela quis fazer um encontro com os coleguinhas da igreja, alguns poucos amigos, e nós locamos um espaço de lazer com piscina, e no final tive uma experiência muito ruim com a pessoa que me locou esse espaço, no meu universo. Ela tentou, se aproveitar de alguma situação, a piscina no dia da festa não estava limpa, ela estava toda turva, o produto que ela jogou lá não fez efeito, ou demorou demais para fazer efeito, e no final eu tive uma situação muito difícil, né, os únicos 18 anos da minha filha, no lugar de ser uma situação, né, em que ela ia ficar feliz, foi uma situação bastante complicada, que ela ficou, né, envergonhada perante os amigos, tivemos uma série de coisas para lidar naquele dia, e depois de passado o final de semana, ainda tive diversas situações que eu tive que administrar com a pessoa, que se não fosse essa consciência e essa habilidade que eu tenho desenvolvido de manter um outro tipo de reação, eu acho que a gente teria ido para o tribunal, porque eu ia processar, eu ia brigar, eu ia xingar, e na verdade eu só ia, né, desenvolver um câncer, porque a maneira como eu resolvi foi muito mais efetiva, a maneira como eu resolvi foi muito menos desgastante para mim. E depois que passou todo o episódio, sabe o que eu não tive? Nenhum arrependimento. Eu não tenho nada para me segurar, para me fazer me sentir mal comigo mesma, para me fazer sentir mal com a situação, porque eu fiz exatamente o que eu queria fazer, o que eu achava certo fazer, e não fui sequestrada pelas minhas reações automáticas e violentas e com falta de paciência. Eu não perdi em nenhum momento a capacidade de ser cortês, a capacidade de respirar fundo e ser educada e ser serena e administrar aquela situação de uma maneira equilibrada. É assim que a gente tem que agir com os nossos filhos. É fácil? Não é. É muito difícil. É uma picada de uma trilha de facão que você tem que abrir. Mas depois que você começa a abrir essa nova trilha, vai ficando cada vez mais fácil. E é isso que eu desejo para você. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu espero que essa live, que essa nossa conversa tenha sido o C do chá. E eu espero, sinceramente, que você pratique o H da habilidade, de repetir, 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 para no final você colher a atitude de ser uma pessoa que tem mais inteligência emocional desenvolvida, que tem mais controle emocional e que com isso não se arrepende lá na frente da maneira como você tratou seu filho adolescente, que é o que acontece comigo, infelizmente. Tá bom? Então fica com Deus, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, deixa aí nos comentários, quais os temas que você gostaria que eu trouxesse para você,
tá bom? E a gente se vê. Obrigada pela companhia, até a próxima vez. Sempre alerta.